Fala, meu nobre, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal RapCut. Eu sou o Moisés, essa é a sua central de análise e bate-papo do gigantesco. Eu tenho no vídeo de hoje Matheus Cocão, Matheus Carvalho, Matheus, o que você quiser chamar ele. Pode estar de saída do Vasco, hein? Pode estar de saída do Vasco. O BTB Esportes noticiou que a MLS veio atrás do Matheus Cocão, tinha o olheiro deles para assistir ele contra o Fluminense. E ele entrou no jogo, então eles viram o Cocão jogar, eles viram o Cocão em campo, qual é o desempenho do Cocão. E se eles vieram até aqui, eles já estavam monitorando ele há algum tempo. É um jogador jovem, apesar de não parecer tanto assim, mas ele é jovem, deve ter uns 23 anos, idade boa, que a MLS adora contratar e adora pagar caro para esse tipo de jogador. Já chega pronto, de um futebol mais forte para um futebol mais fraco, de um time grande para um time que não vai ter pressão. E, cara, eu vou falar pra vocês, pro Cocão seria incrível esse cara ir jogar na MLS, ficar de boa, cara. A vida dele não é uma vida fácil, né? Ele é um menino que era reserva do Náutico, que tava na Série C, ele não era nem titular do Náutico, e o Vasco contratou ele. A família dele tenta manter ele mais calmo o tempo todo, já arrumou casa para ele longe da bagunça de onde ficam os jogadores, para ele não se perder no Rio de Janeiro, para tentar deixar ele mais focado na carreira. E o Rio de Janeiro é um lugar muito difícil de ficar focado na carreira, tem muita má influência, tem muita gente que quer te levar para um lugar ou para outro, tem muito acesso, essa é a verdade do Rio de Janeiro. Então, talvez a possível saída do Cocão seria algo muito bom mesmo pro jogador ficar mais de boa, ficar mais na dele, ficar mais relaxado, sei lá. A gente não sabe ainda qual é a cidade, mas, por exemplo, se for um Cincinnati, se for um... Putz, agora me fugiu o nome dos times lá e das cidades que tem time nos Estados Unidos. Mas se for uma cidade mais de boa, uma cidade mais tranquila, não Miami, né? Miami é bagunça, mas Los Angeles também é bagunça. Mas se for num lugar mais tranquilo, interiorzão, ixi, acho que ele ficaria muito bem. Um salário bom. Ele ganha um bom salário no Vasco, né? Mas ele podendo ter um salário bom, morando num lugar mais calmo, mais de boa. Pega até um green card com o tempo e tá tranquilo. Eu acho que seria muito bom a saída dele pra ele e pro Vasco, porque ele não tá rendendo tão bem no Vasco, talvez ele não vai ser titular, então talvez lá na MLS ele possa vir a ser titular, pode ser, sei lá, até um dos donos do time, chegando com o cacife, né, chegando com o peso de uma contratação grande para eles. Então eu acho que seria uma boa mesmo pro Cocão e jogar nos Estados Unidos. E o BTB Esportes também falou que o Vasco pode pensar até em pedir uns 20 milhões de reais por ele. Se a gente considerar que o Vasco pagou 500 mil reais pelo Cocão na contratação dele, e foi muito criticado na contratação o Paulo Brax, na época, o pessoal, pelo amor de Deus, queria matar o Paulo Brax por essa contratação. O Vasco tem dinheiro, o Vasco vai contratar um jogador reserva do Náutico por 500 mil reais lá da Série C. Era isso que o pessoal falava na época. O pessoal falava isso. Eu lembro muito bem. O pessoal falando isso lá na época. Eu também não gostei muito da contratação na época, mas o Cocão teve momentos que ele foi muito bem no Vasco. Ele deu conta do recado, ajudou muitos jogos que ele entrou no segundo tempo. Ele segurava bem a bola, distribuía, tocava bem, escondia ele naquela esquerdinha dele, aquelas giradinhas que ele dava, ele escondia bem a bola, clareava e entregava uma bola boa pro contra-ataque. Então isso nessa época ele ajudou muito o Vasco mesmo. Ele era até titular nessa época, né? Aí oscilava, depois voltava pro banco e entrava bem de novo. Então ele é um bom jogador mesmo, e eu acho que ele pode se dar muito bem num lugar que ele sofra menos pressão. Que no Vasco a pressão é muito grande. O fato dele ter vindo do Náutico, o fato do apelido de ser Cocão, sempre pega no pé do cara. Sempre pega. A gente acha que não, mas pega muito no pé dele. O negócio dele mudar de nome, tirar o apelido e ser chamado de Matheus Carvalho, foi o Vasco que sugeriu na época, porque ele não liga, né? Ele falou que não ligava e tal. Mas na hora que o narrador vai falar, na hora que o comentarista vai falar, na hora que
a gente de outro que torce para outro time vê o nome dele e vê, pô, o Vasco tem um jogador que o titular no meio-campo é Matheus Cocão, já começa a desrespeitar. Então, isso também pega muito com o jogador. E esse é o fato também dos caras querer ter o nome e sobrenome, né? É Marcelo Almeida, é Rafael Rodrigues, esses nomes que o pessoal começa a usar agora, porque... Ou então usar o sobrenome, porque se ficar com um apelido, pega muito no pé, o cara fica descredibilizado, o cara é até vendido mais barato porque ele tem um apelido. Iago Pikachu sofreu um preconceito enorme quando veio pro Vasco. Enorme. Por quê? Porque tinha o apelido de Pikachu. Se fosse só Iago, não ia falar nada, mas tinha o Pikachu no nome, acabou. Então, tudo isso para falar que eu acho que o Cocão dando aquela escondida na MLS seria muito bom para ele. Ele faria uma carreira muito grande lá, muito grande mesmo. Vai ter mais tranquilidade, vai conseguir focar muito mais nos treinos, vai conseguir dar uma afinada, que ele tá rechonchudinho, né? Tá aqui, tá igual eu. Vai conseguir dar uma afinada, né? Daí vai melhorar muito o futebol dele lá. Eu acredito que isso seria muito benéfico para o jogador, de verdade. E mais um ponto aqui que eu queria comentar. Esse aqui é super rápido, é só uma pontinha mesmo. O pessoal postou que o Vasco tinha... Quem postou foi o Guerreiros da Colina. Eu não lembro qual foi o jornalista que deu a notícia, mas eu vi na postagem do Guerreiros da Colina. Que o Vasco tem interesse no atacante Elinho. Aquele que era do São Paulo, foi vendido para o Bragantino, deitou no Bragantino, e aí foi vendido, e no ano passado o Bragantino ficou mal pra caramba, porque perdeu o melhor jogador e não conseguiu repor. Quase caiu por causa disso. Então ele fez muita falta lá no Bragantino. E o Vasco pode ter interesse no jogador. Deu aquela primeira sondagem, vendo, sabe quando você vai ver se a piscina tá muito gelada? Foi lá colocar o pezinho pra ver se tá muito gelado, se não tá. E eu acho que o Vasco tem um cascalho aí pra gastar no meio do ano. O Vasco tem um cascalho pra gastar no meio do ano. O fato deles terem comentado sobre o Elinho é que o mesmo empresário do Diniz é o empresário do Elinho. Então o pessoal comentou sobre isso, que isso poderia facilitar a negociação. Então vamos acompanhar. Esse é mais um assunto que eu vou acompanhar: o do Cocão, o do Jair, o do Elinho, o do Coutinho, a renovação do Coutinho, como que tá. Eu vou acompanhar, eu vou trazer sempre aqui pra vocês qualquer novidade que sair, mesmo que seja pequenininha, qualquer coisinha eu trago aqui pra vocês, tá bom? Então, se você chegou até aqui, deixa seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, diz aí o que você acha. Se você traria o Elinho por um valor razoável, não? Você acha que não tomaria a posição do Nuno? Ou você acha que o Nuno deve ficar lá e o Elinho não precisaria vir? A gente já tem um ponto esquerda. O que você acha? Fala pra mim. Esse é o Hypecast, tamo junto, valeu!